Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Diário de Santa Faustina. A misericórdia divina na minha alma. 19 de janeiro de 1937. Minha vida decorre atualmente numa tranquila consciência de Deus. Com Ele vive minha alma silenciosa. E essa consciente vida de Deus na minha alma é para mim uma fonte de felicidade e de fortaleza. Não busco a felicidade fora da profundeza da minha alma, na qual reside Deus. Disso estou certa. Sinto, entretanto, como que uma necessidade de me dar aos outros. Descobri na alma a fonte da felicidade, isto é, Deus. Ó meu Deus, vejo tudo o que me cerca, vejo que tudo está repleto de Deus, principalmente a minha alma, adornada pela graça de Deus. Começarei a viver já agora com o que vou viver na eternidade. O silêncio é uma linguagem tão poderosa que atinge o trono de Deus vivo. O silêncio é a sua palavra, embora oculta, mas poderosa e viva. Jesus, vós me dais a conhecer e compreender em que consiste a grandeza da alma. Não em grandes ações, mas em um grande amor. O amor tem valor e ele dá grandeza aos nossos atos. Embora as nossas ações sejam banais e vulgares por si mesmas, pelo amor tornam-se importantes e poderosas diante de Deus, somente graças ao amor. O amor é um mistério que transforma tudo o que toca em coisas belas e agradáveis a Deus. O amor de Deus torna a alma livre. É como um rei que não conhece a escravidão. Empreende tudo com grande liberdade da alma, pois o amor que mora nela é estímulo para a ação. Tudo o que a cerca dá-lhe a conhecer que somente Deus é digno do amor dela. A alma que ama a Deus e nele submerge, cumpre os seus deveres com a mesma disposição com que vai à Santa Comunhão, executando mesmo as tarefas mais simples com grande zelo, sob o olhar amoroso de Deus. Ela não se perturba se alguma coisa, depois de algum tempo, parece não ter dado certo. Mantém-se tranquila, porque no momento de agir fez o que estava ao seu alcance. Quando a presença viva de Deus, da qual desfruta quase continuamente, a abandona, ela procura então viver com fé viva. A alma compreende que há momentos de descanso e momentos de luta. Por sua vontade, ela estaria sempre com Deus. Essa alma é como um cavaleiro, exercitado na batalha. Percebe de longe onde está escondido o inimigo e está pronta para a luta. Ela sabe que não está sozinha. Deus é sua força. Hoje, desde manhã, estou unida ao Senhor de maneira especial. À noite, veio visitar-me o capelão do hospital. Logo que começamos a conversar, senti que meu espírito começava a mergulhar mais em Deus e perdi a noção do que se passava à minha volta. Pedi ardentemente a Jesus: dai-me a capacidade de conversar. E concedeu o Senhor que eu pudesse conversar sem problemas com o padre. Mas houve um momento em que eu não conseguia compreender o que ele dizia. Ouvia sua voz, mas não estava ao meu alcance compreendê-lo. Pedi desculpas por não compreender suas palavras, embora escutasse a voz. Esse é o momento da graça de união perfeita com Deus. Esse é o momento da graça de união com Deus, mas imperfeito, porque exteriormente os sentidos atuam de maneira também imperfeita. Não existe ainda uma total submersão em Deus, ou seja, a suspensão dos sentidos. Como muitas vezes acontece que exteriormente nada se vê nem se ouve, a alma encontra-se completamente submersa em Deus.
Quando recebo uma tal graça, prefiro estar sozinha e peço a Jesus que me defenda do olhar das criaturas. Realmente fiquei muito embaraçada diante daquele sacerdote, mas me tranquilizei porque ele já conhecia um pouco a minha alma através da confissão. Hoje o Senhor deu-me a conhecer em espírito o convento da misericórdia divina, que, embora muito pobre e bastante modesto, reflete uma grande interioridade. Ó meu Jesus, vós me concedeis conviver espiritualmente com essas almas. Mas talvez os meus pés lá não pisem, mas bendito seja o vosso nome e faça-se o que planejastes. Hoje é sexta-feira. A minha alma encontra-se num mar de sofrimentos. Os pecadores me tiraram tudo, mas está bem assim. Por eles te entreguei tudo, para que conheçam vossa bondade e vossa infinita misericórdia. Quanto a mim, eu vos serei fiel em meio às trevas e tempestades. Hoje o médico decidiu que não devo ir à Santa Missa, mas apenas à Santa Comunhão. Desejava ardentemente participar da Santa Missa, porém o confessor, de acordo com o médico, disse que eu devia obedecer. É a vontade de Deus que a irmã fique boa, e por isso não pode mortificar-se, seja com o que for. A irmã seja obediente, que logo Deus a recompensará. Senti que essas palavras do confessor eram palavras de Nosso Senhor, e embora tivesse pena de não participar da Santa Missa, em que Deus costumava conceder-me a graça de ver o menino Jesus, coloquei a obediência acima de tudo. Mergulhei na oração e rezei a penitência. Então, de repente, vi o Senhor que me disse: Minha filha, fica sabendo que me dás maior glória por um ato de obediência do que por longas orações e mortificações. Oh, como é bom viver sob a obediência, viver com a consciência de que tudo o que faço é agradável a Deus. Hoje não tinha vontade de escrever. Então ouvi uma voz na alma. Minha filha, não vives para ti, mas para as almas. Escreve para o proveito delas. Sabes que a minha vontade quanto a escrever já foi te confirmada tantas vezes pelos confessores. Conheces o que me agrada mais e se tens dúvida quanto às minhas palavras, sabes a quem deves perguntar. Concedo-lhe luz para que julgue a minha causa. O meu olhar vela por ele. Minha filha deve ser... O meu olhar vela por ele, pelo confessor. Minha filha deve ser diante dele como uma criança, cheia de simplicidade e sinceridade. Põe a opinião dele acima de todas as minhas exigências, e ele te conduzirá de acordo com a minha vontade. Se não permitir que executes as minhas ordens, fica tranquila, não te julgarei. Esse assunto ficará entre mim e ele. Tu só tens a obrigação de ser obediente. Hoje a minha alma está afundada na amargura. Ó Jesus, ó meu Jesus, hoje a qualquer um é permitido despejar mais amargura no meu cálice. Não importa se é amigo ou inimigo, cada qual pode me causar sofrimento. E vós, ó Jesus, tendes de me dar vigor e força nestes momentos difíceis. Hóstia santa, sustentai-me e fechai os meus lábios para murmurações e queixas. Quando me calo, sei que irei vencer. Sinto que estou sensivelmente melhor de saúde. Jesus me traz das portas da morte à vida, pois já não faltava muito para morrer, e eis que novamente o Senhor me concede a vida plena. Embora ainda tenha que ficar no sanatório, já estou quase completamente curada. Vejo que ainda não se cumpriu em mim por inteiro a vontade de Deus, por isso tenho que viver. Mas também sei que se eu cumprir tudo o que Deus decidiu a meu respeito na terra, não me deixará por mais tempo no exílio, porque a minha casa é o céu. Mas antes de irmos para a pátria, temos que cumprir a vontade de Deus na terra, isto é, temos que passar por provações e lutas. Ó meu Jesus, que me devolveis a saúde e a vida, dai-me a força para lutar, porque sem vós nada consigo fazer. Dai-me forças, porque vós tudo podeis. Vedes que sou uma criança fraca e nada posso. Reconheço todo o poder da vossa misericórdia e confio que me dareis tudo de que necessita a vossa frágil filha. Como desejei a morte, não sei se alguma vez na vida ainda terei tamanha saudade de Deus. Havia momentos em que eu desfalecia por ele. Oh, como é feia a terra, quando se conhece o céu. Tenho que fazer um esforço para viver. Ó vontade de Deus, só tu és meu alimento. Ó vida cinzenta e cheia de incompreensões. É um exercício de paciência.
Exercita-se a minha paciência, mas dá-me também a experiência. Compreendo e aprendo muitas coisas em cada dia que passa, e não só vejo o pouco que sei, mas ainda descubro constantemente falhas no meu procedimento. Porém, isso não me desanima, e antes agradeço a Deus por se dignar conceder-me sua luz no conhecimento de mim mesmo. Há uma determinada pessoa que me exercita na paciência. Tenho que dedicar muito tempo para ela. Quando converso com ela, sinto que ela mente e constantemente. Mas, como me fala de coisas distantes que não posso verificar, suas mentiras passam. Porém, no íntimo estou convencida de que não há verdade no que me diz. Quando uma vez me assaltaram dúvidas de que também eu podia enganar-me e que talvez ela estivesse dizendo a verdade, pedi a Nosso Senhor que me desse este sinal. Se ela de fato estivesse mentindo, que ela mesma confessasse sobre alguma coisa que eu interiormente estivesse julgando ser falsidade. E se ela dissesse a verdade, então que Jesus tirasse de mim aquela suspeita. Pouco depois ela veio de novo falar comigo e me disse: Irmã, peço-lhe muitas desculpas, mas eu menti em tal e tal coisa. E compreendi que a luz que tinha recebido interiormente a respeito dessa pessoa não me tinha enganado. Hoje dormi demais. Tenho apenas um minutinho para não me atrasar para a Santa Comunhão, porque a capelinha se encontra a uma boa distância da nossa sessão. Quando saí, a neve chegava à altura dos meus joelhos. Mas antes de pensar que o médico não me teria permitido sair com uma neve assim, já me encontrava com o Senhor na capela. Recebi a Santa Comunhão e já estava de volta. Ouvi na alma estas palavras: Minha filha, descansa junto ao meu coração. Conheço os teus esforços. A minha alma fica ainda mais alegre quando assim me encontro perto do coração do meu Deus. Retiro de um dia. Conheço cada vez mais a grandeza de Deus e alegro-me com Ele. Permaneço com Ele continuamente no fundo do meu coração. O mais fácil para mim é reencontrar Deus na minha própria alma. Durante a meditação, ouvi estas palavras: Minha filha, tu me dás a maior glória pela paciente submissão à minha vontade. E para ti acumulas tão grandes méritos que não o conseguirias nem com jejuns, nem com nenhuma espécie de mortificações. Deves saber, minha filha, que se submetes a tua vontade à minha, atrai sobre ti a minha especial predileção. Este sacrifício me é agradável e cheio de doçura. Nele me deleito, ele tem poder. Exame de consciência. Continuação da mesma coisa. União com Jesus misericordioso. Prática, recolhimento interior, isto é, estrita observância do silêncio. Nos momentos difíceis, fixarei o meu olhar no aberto e silencioso coração de Jesus na cruz, e das chamas fulgurantes que irrompem do misericordioso coração de Jesus, fluirão para mim força e vigor para a luta. Coisa estranha. No inverno, um canário tinha vindo para debaixo da minha janela, cantando lindamente durante algum tempo. Quis certificar-me se ele era daqui, de alguma gaiola, mas não estava em qualquer parte, nem mesmo na outra sessão. Uma das pacientes também ouviu, mas apenas uma vez, e admirou-se como pode um canário cantar nesta época do inverno. Ó Jesus, como tenho pena dos pobres pecadores. Jesus, concedei-lhes contrição e arrependimento. Lembrai-vos da vossa dolorosa paixão. Conheço a vossa infinita misericórdia e não posso suportar que uma alma que tanto vos custou tenha que perecer. Jesus, dai-me as almas dos pecadores, que a vossa misericórdia descanse neles. Tirai-me tudo, mas dai-me as almas. Desejo tornar-me uma vítima de expiação pelos pecadores. Que o invólucro do meu corpo esconda o meu sacrifício, visto que também o vosso Santíssimo Coração está escondido na hóstia, e no entanto sois um sacrifício vivo. Transformai-me em vós, ó Jesus, para que eu seja um sacrifício vivo e agradável a vós. Desejo a todo momento dar-vos satisfação pelos pecadores. A oblação do meu espírito se esconde sobre o véu do corpo. O olho humano não o percebe, e por isso é puro e agradável a vós. Ó Criador e Pai de grande misericórdia, confio em vós, porque sois bondade pura. Almas, não tenhais medo de Deus, mas confiai nele, porque ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Conhecemo-nos mutuamente, o Senhor e eu, na morada do meu coração. Sim,
Agora sou eu que vos recebo como hóspede no pequeno lar do meu coração. Mas aproxima-se o tempo em que me chamareis para a vossa morada, aquela que me preparastes desde a fundação do mundo. Ó, o que sou eu diante de vós, Senhor? O Senhor me conduz para um mundo que me é desconhecido. Dá-me a conhecer a sua grande graça, mas eu tenho receio dela e não me submeterei à sua influência, na medida em que depender de mim, até que me certifique com o meu diretor espiritual de que graça se trata. Em determinado momento, a presença de Deus tomou todo o meu ser. A minha mente foi misteriosamente iluminada no conhecimento da sua essência. Admiti o meu conhecimento da sua vida interior. Vi em espírito as 3 pessoas divinas, mas a sua essência é única. Ele é um só, único, mas em 3 pessoas, nenhuma delas sendo menor ou maior. Não há diferença nem na beleza, nem na santidade, porque são um absolutamente um. O seu amor levou-me a esse conhecimento e me uniu igualmente unida com a segunda e a terceira, porque quando nos unimos com uma, por isso mesmo nos unimos com as outras 2 pessoas, assim como nos unimos com uma. Uma só é a vontade, um Deus, ainda que trino em pessoas. Quando uma das 3 pessoas comunica-se com a alma, em virtude dessa única vontade, a alma está unida com as 3 pessoas e é inundada de felicidade, que procede da Santíssima Trindade. Os santos alimentam-se com essa felicidade. A felicidade que jorra da Santíssima Trindade torna feliz toda a criação. Faz brotar a vida que vivifica e anima toda espécie de vida que nele tem sua origem. Nesses momentos, a minha alma experimenta tão grandes delícias divinas que me é difícil expressar. De repente, ouvi serem pronunciadas certas palavras, são estas: quero-te como minha esposa. O temor atravessou a minha alma, mas sem inquietação eu fiquei refletindo que gênero de esponsais seriam esses. E cada vez que o temor tornava a invadir a minha alma, um poder superior vinha nela estabelecer a paz. Afinal, fiz os votos perpétuos e eu os fiz com inteira e livre vontade. Portanto, reflito continuamente sobre o significado disso. Sinto e percebo que deve ser alguma graça excepcional. Quando reflito sobre ela, desfaleço por Deus. Mas nesse desfalecimento, a mente está clara e repassada de luz. Quando estou unida a Ele, desfaleço de excesso de felicidade, mas a minha mente permanece lúcida, pura e livre de qualquer sombra. Rebaixais a vossa majestade para conviver com uma pobre criatura. Agradeço-vos, Senhor, por essa grande graça, que me torna capaz de conviver convosco. Jesus, vosso nome é minha delícia. Sinto de longe o meu amado, e a minha alma saudosa descansa em seu abraço. Não sei como viver sem ele. Prefiro estar com ele em tormentos e sofrimentos a ficar sem ele nas maiores delícias do céu. Hoje, desde manhã cedo, apodera-se da minha alma o recolhimento em Deus. Durante a Santa Missa, pensei que veria o menino Jesus, como frequentemente o vejo. No entanto, desta vez, durante a Santa Missa, vi Jesus crucificado. Jesus estava pregado na cruz e em grandes tormentos. Senti-me compenetrada em corpo e alma por aquele sofrimento de Jesus, ainda que de maneira invisível, mas nem por isso menos dolorosa. Oh, que terríveis mistérios ocorrem durante a Santa Missa! Um grande mistério realiza-se durante a Santa Missa. Com quanta devoção deveríamos ouvir e participar dessa morte de Jesus. Conheceremos um dia o que Deus faz por nós em cada Santa Missa e o grande dom que nela nos prepara. Somente seu amor divino pôde proporcionar tal dádiva. Ó Jesus, meu Jesus, que grande dor domina minha alma, ao ver a fonte de vida que jorra com tanta doçura e força para cada alma. E, no entanto, vejo almas murchas que secam por sua própria culpa. Ó meu Jesus, fazei que a força da misericórdia envolva essas almas. Ó Maria, uma espada terrível transpassou hoje vossa santa alma. Além de Deus, ninguém sabe do vosso sofrimento. A vossa alma não se abate, mas é corajosa, porque está com Jesus. Doce Mãe, uni meu coração a Jesus, porque só então suportarei todas as provações e experiências
e somente em união com Jesus os meus pequenos sacrifícios serão agradáveis a Deus. Mãe Dulcíssima, ensinai-me a vida interior, que a espada dos sofrimentos nunca me abata. Ó Virgem pura, derramai coragem no meu coração e velai por ele. O dia de hoje é para mim muito especial. Apesar de ter passado por tantos sofrimentos, minha alma está cheia de grande alegria. No quarto ao lado estava uma mulher judia muito doente. Há 3 dias fui visitá-la. Senti uma dor na alma a saber que ela morreria logo, sem que sua alma fosse purificada pela graça do batismo. Falei com a irmã enfermeira para que lhe fosse administrado o batismo quando se aproximasse o último momento, mas surgiram dificuldades porque sempre havia judeus perto dela. No entanto, senti na alma a inspiração para rezar diante da imagem que Nosso Senhor me mandou pintar. Tenho um livrinho e em sua capa está uma cópia desta imagem da misericórdia de Deus. E disse ao Senhor: Jesus, vós mesmo me disseste que concedereis muitas graças através desta imagem. Por isso peço-vos a graça do santo batismo para esta judia. Não importa quem a batize, contanto que seja batizada. Após essas palavras, fiquei extraordinariamente tranquila. Tive absoluta certeza de que, apesar das dificuldades, a água do santo batismo se derramaria sobre essa alma. E à noite, quando ela estava muito fraca, levantei 3 vezes para vê-la, procurando o momento apropriado de lhe conceder essa graça. Pela manhã sentiu-se um pouco melhor. À tarde começou a aproximar-se o último momento. A irmã enfermeira disse que seria difícil administrar-lhe essa graça porque estavam sempre perto dela. E chegou o momento em que a doente começou a perder a consciência. Por isso começaram a correr. Uma em busca do médico, outra em outros lugares em busca de socorro para a doente, de modo que ficou sozinha. E então a irmã enfermeira administrou-lhe o santo batismo. E antes que todos voltassem, sua alma estava bela, adornada da graça de Deus. E logo sobreveio a agonia. A agonia durou pouco, como se aquela mulher simplesmente tivesse adormecido. De repente vi sua alma, que entrava no céu em maravilhosa beleza. Oh, como é bela a alma na graça santificante! A alegria reinou em minha alma por eu ter obtido diante dessa imagem uma tão grande graça para essa alma. Oh, como é grande a misericórdia de Deus! Que toda a alma a glorifique. Ó meu Jesus, essa alma vos cantará por toda a eternidade o hino da misericórdia. Não esquecerei a impressão que se gravou em mim nesse dia. Já é a segunda grande graça que aqui consegui para as almas diante da imagem. Ó, como o Senhor é bom e cheio de compaixão. Jesus, como vos agradeço por essas graças. Meu Jesus, apesar de tudo, eu desejo muito unir-me a vós. Jesus, se for possível, levai-me para vós, porque tenho a impressão de que o meu coração se despedaçará de saudade de vós. Oh, quanto sofro por me encontrar no exílio! Quando é que estarei na casa do nosso Pai e me saciarei da felicidade que provém da Santíssima Trindade? Mas se é da vossa vontade, que eu ainda viva e sofra, desejo então o que para mim destinastes. Deixai-me na terra enquanto quiserdes, ainda que seja até o fim do mundo. Ó vontade do meu Senhor, sede minha delícia e o enlevo da minha alma. Embora a terra seja tão povoada, eu me sinto sozinha, e a terra é um terrível deserto para mim. Ó Jesus, Jesus, vós sabeis e conheceis o fervor do meu coração. Somente vós, ó Senhor, podeis saciar-me. Hoje, quando chamei a atenção de uma mocinha para que não ficasse horas no corredor com os homens, porque isso não fica bem para uma mocinha que se preze. Ela me pediu desculpas e prometeu que se corrigiria. Chorou a reconhecer a sua imprudência. Quando eu lhe dizia essas poucas palavras sobre o comportamento moral, os homens de toda a sala reuniram-se e ouviram esse ensinamento. Até os judeus ouviram um pouco do que deles falei. Certa pessoa disse-me depois que encostaram os ouvidos à parede e ouviram em recolhimento. Eu estranhamente percebi que eles estavam escutando, mas mesmo assim disse o que tinha para dizer. As paredes aqui são tão finas que, embora a gente fale baixo, assim mesmo tudo se ouve. Está aqui conosco uma pessoa que outrora foi nossa educanda. Obviamente põe à prova a minha paciência, vindo visitar-me várias vezes ao dia. Depois de cada visita fico cansada, mas reconheço que nosso Senhor me enviou essa alma. Que em tudo sejais louvado ao Senhor.
A paciência dá glória a Deus. Ó, como são pobres as almas. Hoje o Senhor me disse: minha filha, dizem-me que tens muita simplicidade, então por que não me falas de tudo o que se relaciona contigo, mesmo dos mínimos detalhes? Fala-me de tudo. Deves saber que me causará grande alegria com isso. Respondi: vós sabeis de tudo, ó Senhor. E respondeu-me Jesus: sim, eu sei. Porém, tu não te deves excusar-te pelo fato de eu saber, mas com a simplicidade de uma criança falar-me de tudo, porque tenho o ouvido e o coração inclinados para ti, e a tua fala me é agradável. Quando comecei essa grande novena por 3 intenções, vi no chão um inseto e pensei: como apareceu ele aqui no inverno? Então ouvi na alma estas palavras: está vendo? Eu penso nele e o sustento. E o que é ele em comparação contigo? Por que motivo a tua alma atemorizou-se por um momento? Pedi perdão ao Senhor por esse momento. Jesus quer que eu seja sempre uma criança, que deixe a Ele todos os cuidados e me submeta cegamente à sua vontade. Ele se encarregou de tudo. Hoje disse-me o Senhor: estou exigindo de ti um sacrifício perfeito de oblação, o sacrifício da vontade. Nenhum outro sacrifício pode se comparar com esse. Sou eu mesmo que dirijo a tua vida e faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Farás sempre a minha vontade. E para completar esse sacrifício, te unirás a mim na cruz. Sei o que podes. Eu mesmo te darei muitas ordens diretamente, mas atrasarei e farei depender de outros a possibilidade da sua execução. Mas o que as superioras não conseguirem, eu mesmo completarei diretamente em tua alma. E no mais oculto recôndito da tua alma, haverá um sacrifício perfeito de holocausto, e não só para algum tempo, pois deves saber, minha filha, que esse sacrifício durará até a morte. Mas virá o tempo em que eu, o Senhor, satisfarei todos os teus desejos. Sinto por ti uma predileção, como por uma hóstia viva. Que nada te atemorize, porque eu estou contigo. Hoje recebi um bilhete confidencial da superiora, dizendo que não posso ficar junto dos moribundos e, portanto, mandarei no meu lugar essa obediência para os agonizantes, e ela os fortalecerá. Essa é a vontade de Deus e isso me basta. O que não compreendo agora, saberei mais tarde. Hoje rezei com mais fervor do que nunca na intenção do Santo Padre e de 3 sacerdotes, para que Deus inspire no que está exigindo de mim, porque deles depende a realização disso. Oh, como fiquei contente ao saber que o Santo Padre encontra-se melhor de saúde. Hoje ouvi quando ele estava falando ao Congresso Eucarístico e transportei-me para lá espiritualmente, para receber a bênção apostólica. Último dia do Carnaval. Nestes 2 últimos dias de Carnaval tive a experiência da enorme torrente de castigos e pecados. O Senhor me fez conhecer num instante os pecados do mundo inteiro cometidos nesse dia. Desfaleci de terror. E apesar de conhecer toda a profundeza da misericórdia de Deus, admiro-me que Deus permita que a humanidade exista. E o Senhor me fez conhecer quem sustenta a existência da humanidade. São as almas escolhidas. Quando se completar o número dos escolhidos, o mundo cessará. Nesses 2 dias recebi a Santa Comunhão como ato de reparação e disse ao Senhor: Jesus, hoje ofereço tudo pelos pecadores, que os golpes da vossa justiça caiam sobre mim. E o mar da misericórdia envolva os pobres pecadores. E o Senhor atendeu meu pedido. Muitas almas voltaram ao Senhor, mas eu agonizava sob o peso da justiça de Deus. Sentia que era objeto da ira de Deus Altíssimo. À noite, o meu sofrimento atingiu tão grande abandono interior, que gemidos saíam do meu peito, mesmo contra a minha vontade. Fechei minha chave em meu quarto e comecei a adoração, ou seja, a hora santa. A desolação interior e aquela experiência da justiça de Deus eram a minha oração. Os gemidos e a dor que saíam da minha alma ocuparam o lugar do doce diálogo com o Senhor. Então, de repente, vi o Senhor que me estreitou seu peito e me disse: minha filha, não chores, porque não posso suportar as tuas lágrimas. Concederei tudo o que pedes, mas não chores mais. Inundou-me uma grande alegria, e o meu espírito, como de costume, mergulhou nele como em um único tesouro. Neste dia conversei ainda mais com Jesus, encorajada pela sua bondade.
E quando descansei junto ao seu docíssimo coração, disse-lhe: Jesus, tenho tantas coisas para vos dizer. E o Senhor disse bondosamente: Fala, minha filha. E comecei a expor as dores do meu coração, isto é, que me preocupo tanto com toda a humanidade, que nem todos vos conhecem, e aqueles que vos conhecem não vos amam, como sois digno de ser amado. Vejo ainda como os pecadores vos ofendem terrivelmente, e ainda há grande opressão e perseguição aos fiéis, especialmente dos vossos servos. Vejo depois muitas almas que correm às cegas para o terrível abismo do inferno. Vede, Jesus, que esta é a dor que corrói o meu coração e os meus ossos. E ainda que me dispenseis o vosso especial amor e me inundeis o coração com as torrentes da vossa alegria, tudo isso não acalma os sofrimentos que vos mencionei, mas antes fere ainda mais vivamente o meu pobre coração. Oh, como desejo ardentemente que a humanidade toda se volte com confiança para a vossa misericórdia, e então meu coração ficará aliviado, vendo a glória do vosso nome. Jesus ouviu essas confidências do meu coração com seriedade e atenção, como se não soubesse disso, como que ocultando diante de mim o seu conhecimento dessas coisas. Era por isso mesmo que me sentia mais à vontade para falar. E o Senhor me disse: Minha filha, agrada-me a linguagem do teu coração. Pela recitação desse texto, aproximas a humanidade de mim. Após essas palavras, vi que estava sozinha, mas a presença de Deus está sempre na minha alma. Ó meu Jesus, embora eu vá ao vosso encontro e fique repleta de vós, tornando assim completa a minha felicidade, nem por isso me esquecerei da humanidade. Desejo entreabrir os véus do céu, para que a terra não duvide da misericórdia de Deus. O meu descanso está na proclamação da vossa misericórdia. A alma dá a maior glória ao seu Criador, quando se volta com confiança à misericórdia de Deus. Hoje é quarta-feira de cinzas. Durante a Santa Missa, por um breve momento, senti a paixão de Jesus em meus membros. A Quaresma é um tempo especial de trabalhos sacerdotais. É preciso ajudar os padres na salvação das almas. Faz alguns dias escrevi uma carta ao meu diretor, pedindo autorização para algumas pequenas práticas durante a Quaresma. Como não tinha licença do médico para ir à cidade, tive que resolver isso por correspondência. No entanto, hoje já é quarta-feira de cinzas e não tenho resposta. De manhã, após a Santa Comunhão, comecei a pedir a Jesus que inspirasse o meu diretor com a sua luz, para que ele me respondesse. E conheci em minha alma que o padre não se opunha a essas práticas que lhe pedi, que ia conceder-me a sua autorização. Assim, tranquilizada, comecei a exercitar-me nas práticas que pedi. No mesmo dia à tarde, recebi a sua carta informando-me que de boa vontade me concedia a sua autorização para realizar o que eu havia solicitado. Fiquei imensamente feliz ao verificar que o meu conhecimento interior está de acordo com a opinião do diretor espiritual. Então ouvi estas palavras na alma: receberás maior recompensa pela tua obediência e subordinação ao confessor do que pelas próprias práticas em que te exercitares. Minha filha, deve saber proceder de acordo com isto. Qualquer coisa, ainda que a mais insignificante, se tiver o selo da obediência do meu representante, é agradável e grande aos meus olhos. Pequenas práticas para a Quaresma. Ainda que queira e deseje, não posso exercitar-me em grandes mortificações, como antigamente, visto que estou sob rigorosa vigilância do médico. Mas posso exercitar-me em coisas menores e, em primeiro lugar, dormir sem travesseiro, ficar um pouco com fome, recitar diariamente com os braços estendidos o texto que o Senhor ensinou-me, rezar alguma vez com os braços estendidos por tempo indeterminado, uma oração sem fórmula. Intenção: pedir misericórdia para os pecadores, para os pobres pecadores e para os sacerdotes, o poder de sensibilizar os corações pecadores. A minha união com as almas agonizantes é estreita como antigamente. Frequentemente acompanho uma alma agonizante, mesmo de uma grande distância, mas experimento a maior alegria quando vejo que a promessa da misericórdia está se cumprindo nessas almas. O Senhor é fiel, cumpre o que promete. Certa pessoa que estava na nossa sessão estava morrendo e sofria terrivelmente. Agonizou por 3 dias e de vez em quando recuperava por momentos a consciência. Todos rezavam por ela.
Também eu queria ir, porém a Madre Superiora proibiu-me visitar os agonizantes. Por isso eu rezava em meu quarto por essa almazinha, mas ouvi que ainda sofria e não se sabia quando terminaria. De repente, alguma coisa tocou-me na alma e eu disse ao Senhor: Jesus, se tudo o que faço vos é agradável, peço-vos com uma prova, que essa almazinha não sofra, mas passe imediatamente à felicidade eterna. Alguns minutos depois, vim a saber que essa almazinha adormeceu tão tranquilamente e depressa que nem deu tempo para acender a vela. Direi mais uma coisa sobre o diretor da minha alma. É estranho que haja tão poucos sacerdotes que saibam como infundir na alma força, coragem e vigor, de modo que a alma possa fazer constantes progressos sem se cansar. Sob tal direção, a alma, mesmo com poucas forças, pode fazer muito pela glória de Deus. E conheci aí um segredo, isto é, que o confessor ou diretor não menospreza as pequenas coisas que a alma lhe apresenta. E quando a alma percebe que está sendo orientada, começa a exercitar-se e não abandona a menor oportunidade de praticar a virtude, evitando mesmo as menores faltas. Desses esforços, como de pequenas pedrinhas, ergue-se o lindo santuário da alma. E ao contrário, se a alma percebe que o confessor menospreza essas pequenas coisas, também ela começa a menosprezá-las, deixa de prestar conta delas ao confessor e, o que é pior, começa a relaxar nas pequenas coisas, e assim, em vez de progredir, começa gradualmente a regredir. E a alma só se dará conta disso quando cair em coisa mais grave. E agora surge a importante pergunta: de quem é a culpa? Sua ou do confessor, isto é, do diretor espiritual? Aqui direi que é antes do diretor. Parece-me que toda a culpa deve ser atribuída ao diretor espiritual imprudente, e a alma deve ser atribuída apenas o erro na escolha do diretor. O diretor bem podia ter conduzido a alma pelos caminhos da vontade de Deus à santidade. A alma deve rezar por um bom tempo, pedindo ao Senhor um diretor espiritual, e pedir a Deus que Ele mesmo se digne escolhê-lo. O que teve início com Deus será divino, e o que teve início de maneira puramente humana será humano. Deus é tão misericordioso que, para ajudar a alma, Ele mesmo escolhe para ela um tal guia espiritual. E iluminará a alma para que saiba que este é aquele diante do qual ela deverá desvendar-se, nos mais ocultos recônditos da sua alma, como diante de nosso Senhor. E quando a alma reflete e conhece que Deus fez tudo isso, deve pedir-lhe ardentemente que conceda muitas luzes ao seu diretor para que possa conhecê-la, e não mude um diretor assim, a não ser que ocorra algo de importante. Da mesma forma que rezou muito e fervorosamente antes da escolha do confessor, a fim de discernir a vontade de Deus, também quando quiser trocá-lo deve rezar ardorosamente, para saber se realmente é da vontade de Deus que deixe aquele e escolha um outro. Se não tiver a expressa vontade de Deus nesse particular, não troque, porque a alma sozinha não irá longe, e o demônio apenas está esperando que a alma que busca a santidade guie-se por si mesma, e então de forma alguma conseguirá atingi-la. Constitui exceção aquela alma que é dirigida diretamente por Deus, mas o diretor perceberá logo que determinada alma é dirigida pelo próprio Deus. Deus lhe dará a conhecer isso clara e expressamente, e uma tal alma deve ficar sob controle ainda mais rigoroso do diretor do que qualquer outra pessoa. Nesse caso, o diretor não tanto dirige e indica os caminhos que a alma deve percorrer, mas antes julga e confirma que a alma está indo pelo caminho certo e que está sendo guiada por um bom espírito. Nesse caso, o diretor deve não apenas ser santo, mas também experiente e prudente, e a alma deve antepor o ponto de vista dele ao ponto de vista do próprio Deus, pois só assim estará a salvo de ilusões e desvios. A alma que não submeter suas inspirações ao rigoroso controle da igreja, isto é, do diretor, demonstra que está sendo guiada pelo espírito mau. O diretor deve ser extremamente cuidadoso neste caso e pôr à prova a obediência dessa alma. O demônio pode ocultar-se até sob o manto da humildade, mas não sabe vestir o manto da obediência, e aí se manifesta todo o seu trabalho. Mas o confessor não deve temer exageradamente uma alma assim, porque se Deus coloca aos seus cuidados uma alma tão excepcional, também lhe dá uma grande luz divina com relação a ela, pois de outra forma, como poderia julgar bem tão grandes mistérios que existem entre a alma e Deus? Eu mesma sofri muito e fui muito provada nesse sentido,
Por isso o que estou escrevendo é apenas o que experimentei em mim mesmo. Foi só depois de muitas novenas, orações e penitências que Deus enviou-me um sacerdote capaz de compreender a minha alma. Haveria muito mais almas santas se houvesse mais diretores experientes e santos. Quantas almas procuram sinceramente a santidade e não conseguindo dar conta sozinhas, quando vêm os momentos de provações, abandonam o caminho da perfeição. Ó Jesus, dai-nos sacerdotes zelosos e santos. Ó, que grande é a dignidade do sacerdote, mas também que grande é a sua responsabilidade. Muito te foi dado, ó sacerdote, mas também muito será exigido de ti. Hoje é sexta-feira, durante a Santa Missa, experimentei dores em meu corpo, nas mãos, nos pés e no lado. É o próprio Jesus que me envia esses sofrimentos para ser desagravado pelos pecadores. É um breve momento, mas a dor é grande. Não sofro senão durante alguns minutos, mas a impressão permanece por muito tempo e muito viva. Hoje me sinto tão desolado intimamente que nem sequer sou capaz de o explicar a mim mesma. Gostaria de esconder-me de todos e ficar chorando sem parar. Ninguém compreende o coração ferido pelo amor, e quando ele sofrer abandonos interiores, ninguém o consolará. Ó almas dos pecadores, vós me tirastes do Senhor, mas está bem, está bem. Reconheçam como é doce o Senhor, e que todo um mar de amargura inunde o meu coração. A vós entregarei todos os consolos divinos. Existem momentos em que não confio em mim mesma, em que estou convencida até o fundo da minha fraqueza e miséria. E sei que nesses momentos não posso perseverar desde que confie na infinita misericórdia de Deus. A paciência, a oração e o silêncio. Eis o que fortalece a minha alma. Há ocasiões em que a alma deve calar-se e não lhe convém conversar com as criaturas. São momentos em que não está satisfeita consigo mesma e se sente fraca como uma pequena criança. É então que a alma agarra-se a Deus com todas as suas forças. Nesses momentos vivo exclusivamente pela fé. E quando me sinto fortalecida pela graça de Deus, então sou mais corajosa no diálogo e na convivência com o próximo. À noite o Senhor me disse: descansa, minha filha, junto do meu coração. Vejo o teu grande esforço na minha vinha, e a minha alma foi inundada por uma alegria divina. Hoje a presença de Deus atravessa-me totalmente como um raio de sol. A saudade que a minha alma sente de Deus é tão intensa que a cada instante faz-me desfalecer. Sinto o amor eterno tocar o meu coração, e a minha pequenez não o pode suportar, fazendo-me desfalecer. Porém, a minha força interior é grande e a minha alma quer corresponder ao amor com que é amada. A alma, nesses momentos, adquire um profundo conhecimento de Deus, e quanto mais o conhece, tanto mais ardente e tanto mais puro torna-se o seu amor para com Ele. Ó, são inconcebíveis os mistérios da alma com Deus. A minha alma às vezes fica perdida por horas inteiras em assombros, vendo a majestade infinita, que assim se rebaixa até o nível dela. É incessante o meu deslumbramento pela predileção que o Senhor Altíssimo me dedica. Ele mesmo me fala disso, e eu afundo-me ainda mais no meu nada, porque sei o que sou por mim mesma. Contudo, devo confessar que correspondo ao amor do meu Criador até a loucura, com cada pulsar do coração, com cada nervo. Minha alma, sem notar, mergulha nele. Sinto que nada me separará do Senhor, nem o céu, nem a terra, nem o presente, nem o futuro. Tudo pode mudar, mas o amor nunca, nunca, ele é sempre o mesmo. Ele, soberano e imortal, faz-me conhecer a sua vontade, para que eu o ame de maneira especial. E ele mesmo infunde na minha alma a capacidade para um tal amor, com o qual ele deseja que eu o ame. Mergulho cada vez mais nele e nada receio. O amor tomou conta de todo o meu coração. E ainda que me falem da justiça de Deus e de como tremem diante dele até os espíritos puros, cobrindo o rosto e dizendo incessantemente: Santo, 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 o que poderia sugerir que essa minha íntima convivência com o Senhor fosse talvez em detrimento para a sua honra e majestade? Oh, não, não, mais uma vez não. No amor puro há lugar para tudo. A maior honra e a mais profunda veneração, mas na mais profunda paz, a alma está mergulhada nesse puro amor. E o que dizem as criaturas não tem influência sobre ela. O que lhe diziam sobre Deus não passa de uma pálida sombra.
em comparação com o que ela vive interiormente com Deus. Chega até muitas vezes a surpreender-se quando as pessoas se mostram admiradas com o que ela diz de Deus, porque para ela isso constitui o pão de cada dia. Ela de fato sabe que aquilo que pode ser expresso por palavras não é, contudo, tão grande. Aceita e ouve tudo com respeito, mas ela tem a sua vida particular em Deus. Hoje, durante a devoção da paixão, vi Jesus martirizado, coroado de espinhos, nas mãos segurava um caniço. Jesus permanecia calado e os soldados rivalizavam em atormentá-lo. Jesus não dizia nada, apenas olhava para mim. Nesse olhar senti o seu martírio, tão terrível que nós nem fazemos ideia do que Jesus sofreu por nós antes de ser crucificado. A minha alma estava cheia de dor e saudade. Senti na alma uma grande aversão pelo pecado, e a minha menor infidelidade se apresenta como uma elevada montanha, e procuro desagravá-lo pela mortificação e por penitências. Quando vejo Jesus martirizado, o meu coração se dilacera, e penso: o que será dos pecadores se não souberem tirar proveito da paixão de Jesus? Na sua paixão, vejo todo um mar de misericórdia. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat.